O sistema se trata da implantação de um sistema back-end para a central de monitoramento de um médico. Então, ao iniciar, a gente tem 5 opções, sendo a primeira visualizar a taxa hormonal. Então, quando a gente escolhe essa opção, a gente tem um menu com várias outras entradas de outras datas que o sistema guardou esses dados das taxas hormonais e ele pega o último que foi registrado agora no momento em que você iniciou. E assim que você pede isso, ele adiciona esse dado aqui num banco de dados em JSON. Então, por exemplo, 23 do 11, você vê que tem vários 23 do 11 aqui, que foram os testes feitos hoje. Ao escolher a opção 2, você vai realizar um alerta no smartwatch do paciente. Então, você tem 3 opções de vibração, som ou vibração e som. Aí você escolhe qual opção, vamos escolher, por exemplo, vibração e som, e ele libera para o paciente. Aí ele pergunta qual foi o motivo do alerta, você pode escrever, por exemplo, falta de água, e ele finaliza e escreve aqui também, em JSON, o motivo que você escreveu lá. Na opção 3, ele interrompe a liberação hormonal, e vale lembrar que ao interromper a liberação hormonal é porque tem alguma coisa errada. Então, antes de qualquer coisa, ele interrompe primeiro a liberação hormonal, para depois perguntar qualquer coisa e não há confirmação, porque essa questão não pode ter atraso. Ele interrompe a transmissão e pergunta qual foi o motivo. Vamos colocar taxa hormonal alta. E ele também vem aqui para o JSON como o que o médico escreveu. Na opção 4, você realiza o cadastro de um paciente novo. Então, vamos por exemplo, Vitor, colocar o nome do paciente, a idade 18, sexo masculino. E o problema do paciente, vamos colocar suspeita de doença X. Aí ele pergunta qual hormônios estão embaixo, vamos colocar, por exemplo, testosterona, estrogênio. E aí ele aparece aqui, Vitor apresenta suspeita de doença X com testosterona e estrogênio embaixo. E aí ele inicia o processo de análise. Na opção 5, o médico simplesmente sai do sistema. Aqui no código, a gente tem um menu, onde é definida a central de monitoramento. Aqui, antes de tudo, a gente tem o import da biblioteca sys para a gente fazer os breaks sem estar dentro de um loop. Random para fazer esse algoritmo que eu vou explicar. E o datetime para a gente pegar a data para adicionar aqui no banco de dados. Aqui a gente tem o dicionário com todas as datas. Aqui a gente usa a biblioteca random, onde peguei como base o número 700. Aqui a gente vai simular como se o sistema estivesse pegando a taxa hormonal do chip que está implantado em uma pessoa. Então, 700 mais algum número aleatório entre 50 e 150, esse número vai sofrer uma subtração de outro número aleatório que está entre menos 150 e 350. Então, isso pode variar entre 450 e 1000 aproximadamente, que é a taxa onde varia os hormônios de uma pessoa. Aqui a gente tem a adição ao dicionário, o for para a gente printar e o if open para a gente trazer tudo aqui para o JSON, as nossas taxas. No alerta a gente tem o input para qual vai ser o alerta e o match case indicando o motivo do alerta e escrevendo tudo. E aqui no caso o match case ele diferencia de som, vibração e som. E também traz para cá, para o JSON como visto. O interromper é praticamente a mesma coisa. E ele também adiciona aqui para o interrupção JSON. E o cadastrar paciente ele é uma programação orientada a objetos com os inputs aqui. A definição de variáveis usando self. Vale lembrar que esses dois aqui estão protegidos porque eles não podem ser modificados por fora. Eles têm que ter um modelo para modificar, porque são informações mais confidenciais, são informações que não podem ser alteradas. E aqui na função principal, a gente tem também um algoritmo com join, para a gente pegar esses hormônios que estão em args aqui, que foram jogados para uma lista, e a gente dá join para poder printar eles aqui para o usuário, que no caso é o médico, visualizar. Aqui a gente chama função, e aqui dentro desse while true, a gente tem um match case que vai botar o menu para funcionar.